Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a rejeição. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre a rejeição e o que acontece para fortalecer um pouco mais esse movimento que eu estou trazendo para vocês sobre a cura da rejeição, entendimento do padrão comportamental da rejeição. E eu espero contribuir com o meu conhecimento com vocês. Hoje eu trouxe um tema bem interessante, pessoal. Mas antes, eu quero dizer uma coisa com vocês. Antes, eu vou deixar o meu e-book, tá lá no link da minha bio. Rejeição, o retorno a si, que é esse retorno de encontro consigo mesmo, uma outra forma de observar esse padrão, esses acontecimentos em nossas vidas, porque todos nós estamos aí e a possibilidade de passarmos por ele. O interessante fica quando a gente começa a entender, né? Entender como que a gente mesmo funciona diante desse padrão da rejeição. E hoje, pessoal, eu vou falar com vocês um tema que eu coloquei no meu e-book, que é rejeitada ou rejeitante. Rejeitado ou rejeitante. Porque às vezes a gente acha que só a gente que passa por situações de rejeição, só a gente que foi rejeitado em alguma questão, em alguma situação, né? E aí a gente entra automaticamente a gente já entra naquele estado de se colocar nessa situação, nesse sentimento, nessa angústia, esses diversos sentimentos que vêm a partir do sentimento, né, de angústia e do sentimento da rejeição. Vem muitos sentimentos a partir de situações que acontecem. E esses sentimentos não elaborados vão criando a nossa forma de ser. A gente acaba virando um padrão automático. Como se a gente fosse meio que um robozinho, sabe? A gente vai no automático ali. Ativou uma coisa, se fosse um botão. Pum, ativou a rejeição. E aí você vai seguindo aquele comportamento ali automático. Em várias ocasiões, várias situações. Então, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre isso. Rejeitado ou rejeitante. Vamos entender que termo é esse, Isabela, que você está trazendo. Que termo é esse? Então, assim, às vezes a gente fica em uma situação, se sentindo rejeitada, e ora a gente também assume esse papel de rejeitante. E as questões emocionais não elaboradas, como eu falei, ela nos conduz a lugares, a situações e a pessoas, para que a gente possa compreender isso na gente. Se você não estiver ligado naquilo, nessa condição, você passa despercebido, você não pega o aprendizado que as situações estão trazendo. Então, existem muitos lugares em que a gente entra, que a gente sofre rejeição. Existem lugares que a gente sente a rejeição. Existem situações que a gente passa por rejeição sem ter escolhido passar por aquilo. Bom dia, bom dia, bom dia, muito bem-vinda. Então, o que acontece? Na psicanálise, Freud explica assim, ó, que a rejeição, isso eu coloquei no meu e-book. Se você quiser adquirir o meu e-book, é só entrar no link da bio e comprar ele. Eu vou dar um cupom de desconto para as pessoas que comprarem esse e-book hoje. É só entrar em contato comigo. Isabela, comprei o e-book, mandar o comprovante e eu vou dar um voucher para você. Um voucher terapêutico, ok? Então, gente, como eu estava falando aqui, ó. Falando dos pontos de vista psicanalíticos, eu trouxe o ponto de vista de Freud e de Jung. Então, Freud, ele fala assim, ó, a rejeição, ela toca diretamente uma ferida de recusa
E a pessoa que sente essa recusa, ela pode se sentir diminuída, ela pode se sentir descentrado e afastado do lugar do seu desejo. Então essa rejeição ela pode vir de diversas formas. Então, por exemplo, uma pessoa às vezes ela quer muito ser amiga de alguém. Só que o jeito, já se sentindo rejeitado, do jeito que ela chega na pessoa, já é um jeito, não é natural. Não, ela tá sem autenticidade, por exemplo. Então aquela pessoa que percebe aquilo, então essa coisa é muito de vibração também, tá, pessoal? Vibração energética, percepção. Então, por exemplo, se uma pessoa que ela já tem um padrão da rejeição, ela quer se aproximar de alguém, quer ser amiga de alguém, um exemplo aqui, quer ser amiga de alguém, aí ela chega perto daquela pessoa, a pessoa, tem gente que não sintoniza com o que não é verdadeiro, tem gente que não sintoniza com, não tem conexões inconscientes com aquele tipo de pessoa que está se aproximando. E aí o que acontece? Um rejeita o outro. A pessoa que se sente rejeitada por conta, eu quero me aproximar, eu quero ser amiga dessa pessoa, eu quero me relacionar com essa pessoa. A pessoa, quando ela sente essa rejeição, ela fica buscando isso, como se fosse uma insistência de querer se resolver naquilo. Então, a pessoa me rejeitou, a minha proximidade, então, já que ela me rejeitou, eu vou criar algo contra ela. Aí a pessoa começa a criar um jeito de chamar a atenção daquela pessoa para si. E acontece isso de diversas formas. Então, por exemplo, começa a acusar a outra, começa a não aceitar aquele não, a não entender o porquê que essa pessoa me rejeitou. Eu sou tão maravilhoso, tão maravilhosa, sou tão bonita, as pessoas sempre dizem sim pra mim. Por que essa pessoa me rejeitou? Essa é uma ferida também que Freud explica, que é a ferida do narcisismo. A pessoa que é narcisista, ela quer que as coisas aconteçam como ela quer. Porque ela acredita que ela é o centro, ela é a luz, ela é o brilho, que todo mundo tem que ver o brilho dela e aceitar ela como ela é. Entende? Então, quando alguém rejeita, aí a coisa muda de figura. A pessoa entra no papel de coitada, de vítima, de como assim, todo mundo aqui, sabe, tá fazendo tal coisa, todo mundo tá em prol disso que eu tô fazendo. Como que você não tá? Você não tá vendo? Então a rejeição te coloca em situações que você não tá, a quem tá, gente, vivendo esse papel e não tá se observando, ela vai entrar no automático mesmo. Então não tem como julgar. Não tem como julgar. Então, assim, vai tocar diretamente no narcisismo. O narcisista, ele quer porque quer ter ele quer que as coisas aconteçam como ele deseja, como ele quer. E se isso não acontece, ele vai se sentir diminuído e ele vai fazer de tudo também para provocar isso no outro. Você me diminuiu porque você me rejeitou, então também eu vou. Aí a pessoa entra no papel do rejeitante. Por isso que eu tô falando, né, aqui, por exemplo, rejeitado ou rejeitante. Então é tão automático a coisa que quando a pessoa se sente rejeitada, ela já entra automático no papel também de rejeitante, mas no sentido também de querer alfinetar, de querer ser aceito. Se eu não sou aceito, eu te rejeito, eu te repudio, eu exponho você de uma forma ridícula e tudo mais. Então, é muito interessante esse papel, assim, do rejeitado, do rejeitante, né? Eu lembro que eu entrei nesse looping, eu chamo de looping. Por isso que eu falo que a gente é como se fosse um robô. A gente não se enxerga às vezes. E eu linko isso com looping, porque eu já fui da área de TI. E quando a gente fazia uma configuração no sistema ali do computador, daquele computador que fazia parte daquele sistema de coisas, daquele sistema, daquela rede, a gente fazia uma configuração. E quando a gente clicava ou dava um start, ele entrava num loop e não saía mais daquilo ali. E assim somos os seres humanos. Se você tem o padrão da rejeição e você não se tocou ainda, você entra num loop que você não sai mais, você fica ali rodando, você bate e volta, bate e volta, bate e volta. Tem um caso de uma menina lá no BBB, que acho que é a Ana Paula, rejeitou ela, acho que é a mulher lá do verão, vai verão e vê verão, rejeitou ela. Ela falou, pô, você é chata pra caramba, eu não quero ser sua amiga. E aí a outra tá no looping ali, no sentido de
sempre está voltando na situação. Ah, porque quando eu tinha... Porque há 10 anos atrás você falou da minha roupa. Ela já se sentiu rejeitada ali. Ah, porque agora eu queria comprar algo com o meu dinheiro e você não deixou. Mais uma vez, ela não precisava da autorização da outra. Ela poderia comprar e depois assumir a decisão dela. E aí ela provavelmente cedeu no sentido de tá tudo bem, aí ela tá falando isso, provavelmente eu tenho uma aprovação aqui. Ela foi e cedeu aquilo, e aí o que acontece? Não adiantou nada, porque ela continuou sendo rejeitada. E aí ela volta de novo, falando, ah, porque você não deixou eu comprar o ovo, que não sei o que, porque eram meias estalecas e tudo mais. E a pessoa entra naquele loop ali, ela não sai, cara. Ela fica ali um tempão. É assim mesmo. Uma vez eu entrei nesse looping. Eu lembro que, nossa, foi logo quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, psicanálise. E aí eu lembro que eu gostei de um rapaz, gostei dele. E aí eu simplesmente achava que se eu chegasse perto dele, se eu mostrasse o meu interesse pra ele, ele ia sim me querer. Resultado, aos meus sinais de interesse para com a pessoa dele, ele não me quis. Menina, eu entrei num loop, pá, automático. Eu comecei a rejeitar ele de uma forma tão severa, assim, sabe? Tipo, de querer, por exemplo, deixa eu ver aqui, diminuí-lo, né? Eu fiquei tão descentrada do meu eixo, de quem eu era, do meu narcisismo tão grande de não querer ser rejeitada, que eu comecei a falar um monte de coisa assim. E ele que falou pra mim, nossa, você, mulher que não aceita receber um não, é foda, né, sabe? Tipo assim, mulher que não aceita receber um não faz essas coisas, né? Fica querendo falar mal do homem, querendo machucar. Tem mulher que vai pra cima do homem. Eu já vi vídeos aí de mulheres que, quando elas são rejeitadas por um homem, elas querem até bater, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a rejeição, ela te coloca nesse padrão muito de criar situações, externalizar situações, um caos que aqui tá dentro de você criar fora. Envolve um monte de gente, porque aí você tem uma conduta, às vezes, de agredir alguém, às vezes você pode atrair um processo de querer tanto ser aceita, que pode adquirir um processo e envolve outras pessoas naquele movimento só porque você quer ser aceito, só porque você quer ter razão, só porque você quer ganhar uma coisa, só porque você quer se vingar de alguma coisa. Então tudo isso tem muito a ver com o padrão narcisista. Então precisa muito ter cuidado, porque a rejeição, ela desencadeia muitas situações na vida das pessoas, e que às vezes as pessoas acham assim, ai, mas eu tenho razão. Ai, mas as coisas não é assim. Ai, mas não é assim que se faz. Não, fazer isso com uma pessoa, isso não é pecado. Aí começa já a envolver um monte de coisa, gente. Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa se observar muito. A gente precisa do autoconhecimento. Eu sei que essa palavra autoconhecimento tá batida, mas é algo que te tira o véu da ignorância. Você vai, quando você faz terapia, desculpa, com um psicólogo, psicanalista, você tem a opção para escolher o terapeuta que você quiser. Ai, porque eu não gosto de psicanalista. Cara, vai pro psicólogo. Ai, porque eu não gosto de psicólogo. Vai pro psicanalista. Ai, porque eu não gosto nem de psicólogo nem de psicanalista. Vai pro terapeuta integrativo. Mas cuide da sua saúde emocional. Cuide das suas emoções. Observe os seus padrões. Viu? É melhor a gente estar assistido por alguém do que a gente, às vezes, ficar fazendo coisas que, às vezes, vão contra a nossa própria existência e contra a nossa própria evolução. Entende? Que a gente use o nosso livre-arbítrio para lapidar nossas escolhas. Que a gente possa fazer escolhas. Nossa, essa escolha aqui, nossa, me ajudou a ser uma pessoa melhor. Me ajudou a entender aqui um pouco como eu funciono. Nossa, essa escolha que eu fiz, nossa, me ajudou a ter experiência, que, olha, contribuiu demais para o meu conhecimento. Nossa, essa escolha que eu fiz, não foi muito boa não, mas agora eu aprendi algo que eu não preciso fazer mais, que eu fazia e que eu vejo que agora não é bom para eu fazer. Então que a gente escolha, que a gente use esse pequeno, essa pequena
condição de escolher, que é o livre-arbítrio, que é pouco, né? A gente não escolhe muita coisa e tem situações que a gente vive que a gente realmente tem que passar, mas que o pouco que a gente tem de poder de escolha é que a gente faça as melhores escolhas e que a gente absorva o aprendizado. Então, pessoal, voltando aqui, eu falei para vocês o ponto de vista do Freud, né, referente à rejeição. Então, ela toca diretamente o narcisismo. Pessoas que querem porque querem, que as coisas sejam como ela quer, que ela não pode ser rejeitada, ela não sabe lidar com não, com a castração. A castração tira qualquer um do eixo. E a gente vive um conflito aqui entre o meu desejo que foi recusado, o meu desejo de ser aceito, o desejo que as coisas sejam como eu quero, o desejo do meu prazer de ser a estrela do rolê, entende? Então a rejeição é sobre isso, né? E aí o que é que acontece? Qual é o seu lugar dentro de você? Então a psicanálise fala assim, você fica descentrado de si quando você não sabe lidar com a rejeição. Então qual é o seu centro, qual é o seu eixo dentro de você? Quando você está dentro de você, o mundo pode estar um vendaval, pode estar 10 mil cairão à sua direita, mas 10 mil à sua esquerda e nada te abalará, mulher. Nada. Você continuará ali intacta. Pessoal, faz sentido isso que eu contei pra vocês aqui? Que eu trouxe de reflexão? Faz sentido? Entende, pessoal? E tem que ter também... então amanhã eu falo da rejeição, mas a parte de Jung, né? Que é o ponto de vista psicanalítico de Jung. Tô pensando aqui, eu acho que vou falar amanhã. Porque, pessoal, assim... Nossa, escapou aqui o que eu ia falar. Escapou. Bom, vamos lá. Vou falar aqui, então, da rejeição do ponto de vista psicanalítico e junguiano. Quando a pessoa passa por uma questão de rejeição, o que ela pode... Como que a rejeição pode ser compreendida? Um outro ponto de vista que é muito interessante. Eu também aderi a esse ponto de vista na minha vida. E eu observo nos meus assistidos desse ponto de vista. E é aquilo, só que a pessoa não tá percebendo que é aquilo, tá? Ela tá te trazendo um chamado para um processo de individualização. Desculpa. O que é individuação? É quando você... A recusa do outro, a recusa do mundo, a recusa do outro, a recusa das situações externas, a recusa dos convites, o esquecimento que as pessoas teve de não te incluir, a recusa do mundo, é um convite para você olhar para suas próprias sombras. Então, em vez de buscar validação no mundo externo, em vez de buscar validação nas pessoas, a aceitação das pessoas, você volta isso para você. Né? Então eu vejo a rejeição como esse ponto assim, de partida. Assim. Então, por exemplo, se eu vejo que um homem recusou a minha beleza, que eu sou a estrela, o que tem aqui em mim? Por que essa rejeição tocou aqui em mim? Então eu volto para cá, desse processo de individuação que Jung traz. Então não é para atacar, não é para ficar narcisista, não é para ficar querendo acabar com o mundo, querendo ter aceitação, querendo que as pessoas te engulam goela abaixo. Porque você é linda e maravilhosa e é a perfeita e é a razão de viver. Não é o caminho, a verdade e a vida. Não é. Quem é o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Mas a gente voltar pra gente, é isso que Jung fala. Então, olha pra você, pô, essa pessoa me rejeitou. Tá me doendo aqui. Onde que isso me toca? Eu sinto um aperto no peito. Nossa, eu sinto que eu não existo. Nossa, eu sinto que é a perca da grande oportunidade da minha vida. Nossa, eu sinto que eu fico sem apoio. Então tem que nomear o que você tá sentindo. Sabe? Então, esse processo de individuação. Tá. Tô sentindo isso. Então o que eu vou fazer agora? Tá. A partir disso que você olhou, um processo de individuação, de olhar pra si, eu tô sentindo isso, nomeia a coisa
E depois, a partir daí, você começa a sua jornada de galgar um processo para você lidar com aquilo, no sentido de dar um suporte interior para você mesmo. Ah, eu preciso de coisas externas para dar esse suporte para mim. O que é que eu faço? Ah, eu acho que eu vou, sei lá, eu tenho condição de fazer uma viagem para ficar comigo, porque eu sinto essa necessidade. Não de que alguém me leve, mas eu posso me levar. Então, você expandir no sentido de buscar esse apoio interior a partir do momento que você sabe o que você está sentindo. Aquele gatilho daquela recusa te trouxe alguma coisa, então, ai, já sei o que é. Ou então eu não sei o que é, eu vou procurar. Ai, eu vou encontrar. Eu vou, sabe, encontrar uma forma de você te dar esse próprio apoio. Se desbravar e se interiorizar daquilo. Se tornar íntimo daquilo que te tocou com base na rejeição do outro. E de encontrar uma forma de você se fazer bem, de você estar bem com aquilo que aconteceu. Então, espero que esses 2 pontos de vista tenham feito sentido para vocês hoje. Eu tô nesse processo. Quando a gente começa a live, nossa, é muito legal. Quando eu começo a live aqui, eu fico, ai, como é que eu vou começar a live? Vou botar uma música, não vou colocar uma música. O que eu vou fazer? Só que, gente, eu não sou perfeita, né? E quem gostar de mim, gostou. Quem não gostar, não gostou também, tá tudo certo. Esse processo de agradar e não agradar, quando a gente começa a observar a rejeição, a gente começa a se apoiar ali. O que eu posso fazer aqui nessa condição em que eu tô? Quais as ferramentas que eu tenho, né? Então, eu tô nesse momento de trazer esse trabalho terapêutico para vocês. E eu tenho um e-book que eu criei, que eu falo sobre a rejeição. Então, aqui, cada tópico do e-book te traz bastante ferramentas para você olhar para si mesmo. Então, essa parte que eu conversei com vocês hoje é um pouco do que eu escrevi lá. Mas o e-book não é grande, o e-book que eu escrevi. Ele é pequeno, ele tem 28 páginas ou é 30 páginas no total. 32 páginas ele tem. Então, assim, cada vez que você lê um tópico, tenta refletir. Você não lê no automático, sabe? Que às vezes a gente lê no automático, às vezes com a cabeça cheia de pensamento, a gente não consegue focar, às vezes. Então, leia devagar, reflete. Se você comprou o e-book e quiser aproveitar o voucher que eu estou disponibilizando para as pessoas que comprarem, é só entrar em contato comigo. Isabela, olha, comprou o e-book, manda o comprovante para mim. E aí eu vou estar te conduzindo. O que te tocou? Qual parte você leu? Qual a chave? Qual a virada de chave que você teve? E aí eu posso te dar um suporte ali terapêutico e psicanalítico nesse processo, tá bom, pessoal? Então por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Essa live eu vou deixar ela um pouquinho aqui, uns 2 minutos aqui. Mas eu já vou colocar ela lá no meu canal no YouTube, que é Isabela Duarte 1, tá? O meu canal lá no YouTube. E aí vocês podem assistir por lá. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.